Que a paz de Jesus esteja junto a cada um. Livro dos Médiuns, codificado por Allan Kardec, segunda parte, capítulo 20, Influência moral do médium. Item 227. Se o médium, quanto à execução, é apenas um instrumento, no tocante à moral, exerce grande influência, porque o espírito comunicante identifica-se com o espírito do médium e para essa identificação é necessário haver simpatia entre eles e, se assim podemos dizer, afinidade. Nota do tradutor Herculano Pires. Kardec estabelece aqui uma diferença entre a simples simpatia e a afinidade, porque a simpatia é, às vezes, um grau inferior da afinidade, sendo entretanto suficiente para atrair os espíritos, como entre nós atrai as pessoas. A alma exerce sobre o espírito comunicante uma espécie de atração ou de repulsão, segundo o grau de semelhança ou dissemelhança entre eles. Ora, os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus, de onde se segue que as qualidades morais do médium têm influência capital sobre a natureza dos espíritos que se comunicam por seu intermédio. Se o médium é de baixa moral, os espíritos inferiores se agrupam em torno dele e estão sempre prontos a tomar o lugar dos bons espíritos a que ele apelou. As qualidades que atraem de preferência os espíritos bons são a bondade, a benevolência, a simplicidade de coração, o amor ao próximo, o desprendimento das coisas materiais. Os defeitos que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões pelas quais o homem se apega à matéria. Após a leitura desse item, que nos esclarece bastante quanto à questão da moral do médium e a atração da espiritualidade ali por conta da simpatia, da sintonia dos gostos e tudo mais, nos ajuda a esclarecer e nos esforçarmos por melhorar a nossa condição ali moral para que possamos atrair espíritos melhores que fiquem ali ao nosso lado. E no livro Seara dos Médiuns, psicografado pelo Chico de Emmanuel, existe uma mensagem que veio após a reunião pública de 14 de março de 1960, em cima dessa questão 227 do Livro dos Médiuns. Chama-se a mensagem Pequeninos, mas úteis. Vamos ver. Educa-te e assimilarás a influência das forças espirituais que iluminam. Serve e atrairás as forças espirituais que abençoam. Diante da grandeza do universo e perante a extensão de nossos próprios erros no passado culposo, todos somos pequeninos, mas podemos ser úteis. Com vistas, assim, ao trabalho do bem, recorramos à imagem simples da vida para compreendermos, sem qualquer dúvida, a obrigação de servir. A restauração do enfermo está dependendo de exame decisivo. O diagnóstico está feito, os sintomas são evidentes, mas é necessário que esse ou aquele aparelho de análise, muitas vezes aparentemente de pouca monta, estabeleça a prova conclusiva para a assistência segura. Para isso, no entanto, é indispensável que o recurso instrumental
esteja em perfeitas condições. O salão à noite está lotado por assembleia numerosa, reunida com o objetivo de estudar importantes problemas de enorme comunidade. O temário está pronto, os planos são precisos, mas antes foi necessário se valer-se alguém de humilde tomada elétrica a fim de que a luz se fizesse. Para isso, no entanto, foi indispensável que a instalação satisfizesse as exigências de sintonia. O comboio está repleto de personalidades respeitáveis para uma importante excursão. O programa é correto, o horário está previsto, mas é necessário que a pequena alavanca de controle seja acionada para que a locomotiva se ponha em movimento. Para isso, no entanto, é indispensável que a engrenagem permaneça na harmonia ideal. Ninguém perderá tempo perguntando se a pipeta do laboratório pertenceu a algum malfeitor, se os fios da eletricidade alguma vez passaram inadvertidamente pelo cano de esgoto, ou se o ferro da máquina será servido algum dia em conflitos de sangue e ódio. Vale saber que, devidamente transformados, se mostram em disciplina para ajudar. Desse modo, sabemos que todos somos instrumentos chamados à execução do melhor e cientes de que a mediunidade, nesse ou naquele grau, é patrimônio comum a todos, ponhamo-nos a cooperar na obra do Cristo, nosso divino Mestre e Senhor. Ninguém despreze a bênção das horas, cultivando tristezas inconsequentes ou sombras imaginárias, porque muito acima desta ou daquela deficiência que tenha perdurado conosco até ontem, importa hoje a nossa renovação para atender ao bem no lugar exato e no instante certo, porquanto somente nas atividades do bem para o bem dos outros é que nós garantiremos a vida e a continuidade de nosso próprio bem. Um trecho incrível de Emmanuel para nos elucidar a importância de cuidarmos de nossas sintonias espirituais, enquanto médiuns que todos nós somos. Já vimos a definição de médium ali por Allan Kardec, que fica claro que todos somos médiuns, mesmo com mediunidade rudimentar podemos ter, ainda assim somos médiuns, porque a mediunidade é orgânica. E sendo médiuns, podemos então intermediar algo do plano espiritual para o plano ali da vida, o plano material. O que é que estamos intermediando? O que é que estamos pensando, que captamos dessa espiritualidade que nos rodeia? O que é que estamos falando? E o que é que estamos fazendo? Como cada um de nós está atuando enquanto médiuns, pois que somos espíritos encarnados. Então, o estudo do livro dos médiuns, nesse capítulo 20, Influência Moral do Médium, nos auxilia a estar atentos a essas questões. Vamos dar continuidade aqui ao livro dos médiuns, essa segunda parte, então, item 228. Vamos ver, olha. Todas as imperfeições morais são portas abertas aos espíritos maus, mas a que eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é essa a que menos a gente se confessa a si mesmo. O orgulho tem posto a perder numerosos médiuns, dotados das mais belas faculdades que, sem ele,
seriam instrumentos excelentes e muito úteis. Tornando-se presa de espíritos mentirosos, suas faculdades foram primeiramente pervertidas, depois aniquiladas, e diversos se viram humilhados pelas mais amargas decepções. O orgulho se manifesta nos médiuns por sinais inequívocos, para os quais é necessário chamar a atenção, porque é ele um dos elementos que mais devem despertar a desconfiança sobre a veracidade das comunicações. Começa por uma confiança cega na superioridade das comunicações recebidas e na infalibilidade do espírito que as transmite. Disso resulta um certo desdém por tudo o que não procede deles, que julgam possuir o privilégio da verdade. Temos uma nota aqui do tradutor, que é Herculano Pires, no que se refere a isso. Vamos ver. Numerosos exemplos dessa fascinação podem ser observados entre nós com o aparecimento de médiuns que se arrogam missões renovadoras, servindo de instrumento a espíritos mistificadores, lançando mensagens e livros que confundem o público, e até mesmo atirando-se à crítica leviana da codificação. Os principiantes devem ler com a maior atenção esse capítulo, que lhes servirá de escudo contra os embustes dessa espécie, permitindo-lhes perceber facilmente as características aqui indicadas nos casos concretos com que se defrontem. Então, Herculano Pires faz uma elucidação aqui sobre essa questão do perigo da fascinação. E muitos médiuns temos que tomar cuidado, todos nós, para não nos deixarmos perder. E isso provém da questão do orgulho, né? Desse orgulho que todos temos, ao qual temos que vigiar e ir aos pouquinhos combatendo em nós essa questão para que a gente fique cada vez mais seguro, buscando sempre os ensinamentos do Cristo, que nos elucida a importância da humildade, a importância de nos conhecermos para nos colocarmos ali no nosso lugar. Não temos por que ter orgulho, nem vaidade. Temos ali, a maioria de nós foi criada por Deus já há tanto tempo, e temos nos equivocado muito, nos comprometido por demais para deixar que esses sentimentos de orgulho, de vaidade, tantas mazelas morais ainda permaneçam junto a nós. Então, fiquemos atentos com relação a isso. Continuando aqui no item 228 do Livro dos Médiuns, e vamos ver o que Kardec nos diz. O prestígio dos grandes nomes com que se enfeitam os espíritos que se dizem seus protetores os deslumbra. E como seu amor próprio sofreria se tivessem de se confessar enganados, repelem toda espécie de conselhos e até mesmo os evitam, afastando-se dos amigos e de quem quer que lhes pudesse abrir os olhos. Se concordarem em ouvir essas pessoas, não dão nenhuma importância às suas advertências, porque duvidar da superioridade do espírito que os guia seria quase uma profanação. Chocam-se com a menor discordância, com a mais leve observação crítica, e chegam às vezes a odiar até mesmo as pessoas que lhe prestaram serviços. Favorecendo esse isolamento provocado pelos espíritos que não querem ter contraditores, esses mesmos espíritos tudo fazem para os entreter nas suas ilusões, levando-os ingenuamente a considerar os maiores absurdos como coisas sublimes. Assim, confiança absoluta na superioridade das comunicações obtidas, desprezo
pelas que não vieram por seu intermédio, consideração irrefletida pelos grandes nomes, rejeição de conselhos, repulsa a qualquer crítica, afastamento dos que podem dar opiniões desinteressadas, confiança na própria habilidade apesar da falta de experiência, são essas as características dos médiuns orgulhosos. E aí, novamente, Herculano Pires nos auxilia com uma nota. Vamos ver. O estudante deve gravar bem as características deste quadro, que destacamos graficamente por sua importância. Em geral, os médiuns orgulhosos e, portanto, sujeitos a obsessões, estão nele inteiramente retratados. Alguns apresentam pequenas variantes, como o fato de fingir que aceitam as críticas, o que facilmente se percebe que é apenas um artifício. Voltando ao texto. Necessário lembrar ainda que o orgulho é quase sempre citado no médium pelos que dele se servem. Se possui faculdades um pouco além do comum, é procurado e elogiado, julgando-se indispensável e logo afetando ares de importância e desdém, quando presta o seu concurso. Já tivemos de lamentar várias vezes os elogios feitos a alguns médiuns com a intenção de encorajá-los. Então vejam que importante que é para nós essa elucidação. Por quê? Porque todos somos médiuns, já vimos, e todos nós temos muito orgulho, muita vaidade, essas mazelas, e ainda não conseguimos nos livrar delas. Então, olha só, se não somos esses médiuns que temos esse trabalho mais ostensivo dentro da mediunidade, devemos ser aqueles, então, que não vão ser instrumentos de perdição desses médiuns, elogiando, bajulando, querendo estar próximos, porque o irmão tem ali uma mediunidade de trabalho mais ostensivo. Então, isso se verifica às vezes nas nossas casas, no dia a dia. É alguém que recebe um passe e que diz: ai, o seu passe é um passe muito bom, com o seu passe eu me sinto bem. Então, vejam, podemos prejudicar o irmão nesse momento. Por quê? Porque ele está ali estudando, tentando vencer também o orgulho que ele tem. E aí a gente vai lá e fala que o passe dele é o melhor passe, porque só gosta de tomar passe com ele. Então vejam como prejudicamos o irmão. E equivocadamente achamos que isso vai agradar. Então, se gostamos da palestra de alguém, da orientação daquele irmão que está no trabalho como orientador da casa, do passe daquele outro, que roguemos a Deus, nosso Pai, que continue auxiliando a esses irmãos para que desenvolvam o seu trabalho dentro da mediunidade da melhor forma. Peçamos a Deus Pai a proteção por eles. Não cheguemos nós a fazer ali os elogios para não sermos nós as pedras de tropeço desses irmãos que por muitas vezes estão ali se esforçando para combater o orgulho, para combater a vaidade, e aí vamos nós bater nas costas e dizer: nossa, a sua palestra é a melhor, ou o seu passe é o melhor. Então, olha a importância do estudo. Como somos imperfeitos, precisamos da ajuda, todos nós, um ajudar ao outro, pedindo a Deus para que possamos seguir juntos, ombro a ombro, no aprendizado, na doutrina, na nossa casa querida, e um auxiliar ao outro nesse sentido, pedindo a Deus para que os trabalhos continuem, para que os trabalhos permaneçam ali, puros, dentro da doutrina do Cristo Jesus, porque o Espiritismo não veio trazer nada de novo, veio nos
elucidar sobre os ensinamentos de Jesus. É uma doutrina que deve nos esclarecer, nos auxiliar a elevar e não nos comprometermos reconhecendo ali no outro ou em nós mesmos algum tipo de mediunidade e usar a vaidade ou o orgulho para prejudicar ao próximo ou a nós mesmos. Então, graças a Deus nosso Pai pelo nosso estudo de hoje. Que Deus nos ajude a cada um dentro do seu trabalho, dentro da casa espírita, para que possamos nos entregar com humildade àquilo que viemos fazer, seja na casa, varrendo, nos trabalhos mais simples, quanto no trabalho, considerado ali mais difícil, de uma orientação de tanta responsabilidade, que possamos compreender que somos instrumentos e que para sermos bons instrumentos precisamos estar afinados com Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aos nossos irmãos. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos sempre da prática, do pensamento, de todo mal. Que a paz de Jesus possa estar presente no coração de cada um. Boas tardes. Vamos agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade do reencontro e por esses esclarecimentos trazidos pelos Espíritos. Do livro Chico Xavier Pede Licença, capítulo 17, vamos falar a respeito das quedas morais. E inicia aqui o comentário de Herculano Pires, como síntese da reunião. Começa Herculano. Ao enviar-nos a mensagem abaixo, informa-nos Chico Xavier que ela foi psicografada em reunião de estudos em Uberaba, da qual participavam numerosos visitantes de outras cidades. E ele esclarece. Antes das tarefas habituais, o problema das quedas morais foi o tema dominante das conversações dos nossos visitantes. Alguns casos de suicídio e criminalidade preocupavam grande parte dos amigos e perguntas diversas surgiam sobre o assunto. Por que o abandono de compromissos solenemente assumidos por pessoas claramente instruídas ou claramente normais do ponto de vista humano? Por que existem filhos que fogem dos pais e vice-versa? Por que certas criaturas começam com tanto entusiasmo o serviço do bem e de um momento para outro deixam a obra iniciada sem maior consideração para com os outros? Por que o suicídio de pessoas indiscutivelmente respeitáveis? Depois de aberto o horário para os nossos estudos e após a prece inicial, o Livro dos Espíritos, consultado ao acaso, ofereceu-nos a questão 171, em conexão com o assunto dominante, e no término da reunião, o nosso caro Emmanuel nos deu a página Não Suportaram, intitulada por ele, que passo às suas mãos, no caso Herculano Pires, pois muitos dos nossos companheiros externaram o desejo de vê-la com os seus comentários. Então, dando continuidade aqui à busca das respostas levantadas durante esse encontro com o Chico, e na medida que ele obteve instrução através do Livro dos Espíritos na questão 171, vamos aqui reproduzi-la. Sobre o que está fundamentado o dogma da reencarnação? Observando que aqui o dogma não tem o sentido religioso,
poderíamos trocar pela palavra princípio, né? Sobre o que está fundamentado o princípio da reencarnação. Resposta dos espíritos: sobre a justiça de Deus e a revelação. Por isso, repetimos sem cessar: um bom pai deixa sempre para seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. No caso, é a reencarnação, né? A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles que não dependeram de si mesmos para a própria melhoria? Todos os homens não são filhos de Deus? Apenas entre os egoístas é que se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Essa foi a resposta dos espíritos e Kardec agora complementa, né? Todos os espíritos tendem à perfeição e Deus lhes proporciona os meios de obtê-la pelas provas da vida corporal. Mas, em sua justiça, Ele lhes permite realizar em novas existências o que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Não estaria de acordo com a equidade, nem segundo a bondade de Deus, castigar para sempre os que encontram obstáculos à sua evolução, independente de sua vontade no meio em que foram colocados. Se o destino do homem fosse irrevogavelmente fixado após a morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e não os teria tratado com imparcialidade. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem várias existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça divina com relação aos homens de uma condição moral inferior. Trata-se da única que pode nos explicar o futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois nos oferece o meio de resgate dos nossos erros por meio de novas provas. A razão assim nos diz, e é que os espíritos nos ensinam. O homem que tem consciência de sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora. Se acredita na justiça de Deus, não pode esperar que por toda a eternidade seja igual àqueles que agiram melhor do que ele. O pensamento de que essa inferioridade não o deserdará para todos sempre do bem supremo e que poderá conquistá-lo por novos esforços, o ampara e lhe reanima a coragem. Quem é que, ao fim de sua carreira, não lamenta ter adquirido muito tarde uma experiência que já não pode aproveitar? Essa experiência tardia não estará perdida, ele aproveitará em uma nova existência. Então aqui Kardec e os espíritos demonstram de uma forma racional a diferença entre as pessoas e principalmente, né, o cumprimento da justiça, em que a cada instante estamos reparando e aprendendo coisas novas que nos colocam no caminho da evolução positiva, né? No caminho dos espíritos superiores. À vista dos males que ocorrem no mundo, das aparentes injustiças, na verdade ela se torna muito clara quando é considerada a encarnação anterior e a reencarnação presente. E aqui Emmanuel coloca a sua mensagem. Não suportaram. Mal. Será sempre engano, erro, desequilíbrio, desajuste. E para recuperar-lhe convenientemente as vítimas, a primeira atitude é a do entendimento que nasce da compaixão. Assim sucede porque a queda moral, no fundo, significa extravasamento da carga de emoções e ideias negativas que criamos em nós. Quando anotes a presença de companheiros caídos em perturbação, reflete, sobretudo,
no esforço imenso que despenderam para suportar a pressão dos próprios conflitos na intimidade da cela carnal em que provisoriamente residem. Este reencarnou para resgatar antigos débitos perante inimigos de outras épocas, cuja convivência lhe cabia tolerar por alguns poucos decênios. Entretanto, por algum tempo aguentou em si próprio o impacto das vibrações contrárias que o contato difícil lhe causava e, embora sem razão, volveu ao campo da ofensa, reincidindo na culpa. Aquele tornou a terra a fim de reajustar-se em ambiente de penúria material, de modo a corrigir tendências à dissipação e ao desmando. Todavia, carregou o fardo de obstáculos em certo trecho do caminho, até que, sem motivo justo para a rebeldia, derivou para a deserção e remorsos consequentes. O outro veio de novo ao plano físico, a fim de operar a própria desvinculação de hábitos infelizes, após solicitar situações regenerativas em auxílio de si mesmo. No entanto, depois de algum tempo de trabalho em auto-reeducação, admitiu-se portador de imaginário cansaço e retomou aos costumes lastimáveis de outros tempos, adquirindo arrependimento de longo prazo. Outros ainda pediram graves provas na terra para se afastarem das induções ao suicídio, em cuja sombra se demoraram em instâncias do pretérito. Mas, finda certa cota de aflições, impacientam-se com o peso dos problemas com que se oprimem e destroem o próprio corpo inutilmente, retomando trevas e lágrimas de que muito dificilmente lograrão se desvencilhar. Quando observes o mal, compadece-te daqueles que lhe aguentam as investidas. Entretanto, compadece-te mais ainda de todos aqueles que o praticam. Os que sofrem de consciência tranquila estão ampliando o campo da alegria e da bênção nos domínios da própria alma. Os que estendem o mal, porém, não suportaram a si mesmos e, como que fazendo explodir os conflitos que acumularam por dentro deles próprios, aniquilam benditas possibilidades da vida para o cujo reajustamento serão necessariamente compelidos a lutar e recomeçar. Então é interessante essa colocação de Emmanuel, né? Em que o mal, na verdade, ninguém veio para praticar o mal, todos vieram com predisposição para acertar, mas que por imperfeição podem falhar e com isso retomarem os antigos problemas que traziam, né? Então, quer seja o mal que recebemos, principalmente esse, porque o que praticamos está na nossa mão em extirpá-lo, né? Mas o mal que recebemos de terceiros, eles têm que passar pelo crivo da nossa compaixão, inclusive para podermos entender melhor aquelas atitudes. E para fechar, irmão Saulo, né, Herculano Pires, complementa com a explosão da caldeira. Note-se a estrutura didática dessa mensagem, aquela de Emmanuel. Primeiro, a colocação do problema do mal e de como devemos encará-lo. Depois, a definição da responsabilidade dos culpados e a advertência de que eles caíram sob a explosão da caldeira interna dos conflitos psíquicos, vencidos na batalha moral para sufocá-los, merecendo, portanto, a nossa compaixão e a nossa ajuda. A seguir, os exemplos concretos que nos ajudam a melhor compreender o problema. E, por fim, a lembrança de que devemos compadecer-nos dos que praticam o mal, pois são as vítimas de si mesmos, destruidores das oportunidades que a vida lhes oferece em cada existência. Se acrescentássemos às escolas de psicoterapia dos nossos dias a dimensão espírita, como já o estão fazendo alguns especialistas eminentes,
a causa dos desequilíbrios mentais e passionais tornar-se-ia mais acessível aos métodos de cura. O conceito espírita do corpo carnal como verdadeira cela em que o espírito se acha encerrado, segundo vemos nesta mensagem, implica naturalmente o conceito da reencarnação. Mas a limitação existencial das escolas psicológicas, agravada pelos preconceitos e pela vaidade profissional, impede essa penetração nas profundidades do espírito. Os traumas e os recalques da alma, presentes e atenuantes até mesmo nas pessoas aparentemente mais equilibradas, são comprimidos no interior da cela do corpo que se transforma numa caldeira perigosamente explosiva. Se não colocarmos nessa caldeira a válvula da humildade para que ela possa aliviar a sua pressão através de uma visão mais ampla da vida, a explosão ocorrerá fatalmente mais cedo ou mais tarde. O intelectualismo vaidoso é uma espécie de resíduo que entope a válvula natural da intuição espiritual e apressa o momento fatal. Nossos instintos animais, nossas ambições desmedidas, nosso orgulho ferido, nossas pretensões de supremacia aceleram dia a dia o ritmo da pressão interna. E quando caímos ante a explosão que devíamos evitar, não somos nada mais do que as vítimas de nós mesmos. Os que culpam a Deus, o destino, a má sorte, são vítimas teimosas, renitentes, que mesmo depois do desastre, se recusam a recolher-lhe as causas reais. Pobres seres esmagados sob o peso do próprio orgulho, dos quais devemos compadecer-nos e pelos quais precisamos orar. Daí aquela máxima que ninguém está vacinado contra os erros, né? E que só efetivamente podemos falar de alguma eventual e remota conquista ao final da reencarnação, na medida que cada dia que passa estamos sob risco constante, se não nos policiarmos, de vermos explodir a própria caldeira interna. Prazer em revê-los. Até a próxima oportunidade, para que possamos refletir um pouco mais sobre tudo o que foi lido. Até mais.